Muito bem, muito bem. Estamos aqui para mais uma live que não é live, é gravada, mas está aqui para seguir com o nosso projeto Toca, traduzindo o que acontece. E hoje nós vamos falar sobre um tema sensacional, que são 3 dicas práticas para você liderar a sua própria vida. E o que é liderança? Traduzir de fato o que é liderança. E a pergunta que fica logo de cara é: você está na plateia ou você está no palco sendo o ator principal da tua vida? É sobre isso que você precisa se localizar. E para falar sobre isso, claro, a nossa querida Vivi. E aí, Vivi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui no Toca de novo para a gente traduzir o que acontece para as pessoas que estão assistindo a gente. Muito, muito bom. Então hoje vai ser um dia muito especial, porque acontece, né, Vivi, sobre aquelas mães, pais que falam: meu filho é um líder nato. Ele já nasceu líder, isso é um dom, é incrível. Por quê? E eu percebo isso quando a gente está, às vezes, perto de alguns pais com crianças, porque a criança é aquela criança mandona, que acha que tudo é dela, que ela é a comandante, que ela dá ordens. E alguns pais traduzem isso como liderança. E, de fato, não é. Eu costumo dizer que liderança é a arte de gerar influência para que os outros lhe sigam na direção de um objetivo comum. Ou seja, esse objetivo comum é o que conecta, é o que faz, em algumas vezes, você deixar a sua vontade própria como segundo plano, porque a vontade, o objetivo comum do coletivo é a que prevalece. Isso é o espírito de liderar. E a arte de gerar essa influência tem a ver com se comunicar, tem a ver com entender, com ser generoso, com ter a intenção de contribuir. Isso tem que ser um valor. E não é ser um líder porque isso dá status. Normalmente, os melhores líderes são aqueles que nem querem ser líder. Eles não querem comandar nada, mas ele acaba recebendo o papel de líder porque ele lidera pelo exemplo, ele lidera porque ele serve. E aí tem uma frase, se eu não me engano, é de São Paulo, que diz: se você quer ser maior, seja menor e sirva, que talvez seja um dos melhores e maiores exemplos de liderança, que é você ser maior servindo, dando o exemplo. Então, para falar sobre isso, a Vivi trouxe alguns conteúdos muito especiais e essas dicas práticas. 3 que nós selecionamos mais direcionadas para falar sobre isso. Certo, Vivi? Certo. Eu peguei um livrozinho assim, eu li hoje de manhã, é bem pequenininho, mas achei bem interessante, do Augusto Cury. É um livrozinho que chama Seja Líder de Si Mesmo. É Muito bem bom. bonitinho o livrozinho, eu acho que ele é bem explicativo, porque ele fala das questões de se você está na plateia ou se você está como ator mesmo principal do seu teatro da vida, né? Como é que está aí o seu teatro, que tipo de papel que você desempenha? Você está ali só fazendo o que as pessoas estão mandando ou só esperando receber elogios ou você realmente está participando ativamente do seu teatro? Inclusive tem um áudio que eu gravei muito interessante, se as pessoas quiserem ter acesso, eu vou disponibilizar para você poder colocar para as pessoas. É um áudio de hipnose que trabalha visualizando, é um exercício de visualização para você poder entender em que papel que você está, né? Mas eu acho que a liderança realmente ela vai muito além disso. Um bom líder, até a Google, uma das coisas que faz com que ela contrate os funcionários é quem tem as histórias de vida de superação. Um dos requisitos não são os certificados ou a formação da pessoa, a quantidade de títulos que ela tem, mas a história de vida dessa pessoa. Isso porque as pessoas que já passaram por histórias de vidas de diversas formas ou superaram situações, puderam ultrapassar situações, elas têm muito mais resistência. A liderança, ela não pode ser vista como uma ordem, um controle. Ela é vista como exemplo, e a gente só pode dar exemplo daquilo que a gente acredita. A base de valores tem que estar muito intrínseca nisso, né? Se você não tem a base de valores muito forte, dificilmente você vai ser um bom líder. Se você não é capaz de identificar o que tem valor para você, o que é claro para você como valor, isso eu faço, isso eu não faço, né? Isso eu uso, isso eu não uso, você não é capaz de liderar ninguém porque você não tem a base de valores firmes. E as pessoas elas precisam se sentir seguras para se sentir lideradas, né? Então, eu acho que parte da liderança tem a ver com a base de valores. Isso que você falou é muito importante, porque liderar não é mandar em ninguém. Liderar não é ser chefe, não é dar ordens, né? Liderar é você
liderar as pessoas para que elas lhe sigam. Mas afinal, você está indo para onde? O que te move? Porque valores nada mais é do que aquilo que te move, aquilo que quando você está fazendo, você se sente conectado e nem percebe o tempo passar, na maioria das vezes. Mais do que isso, se você vai liderar uma viagem e você fala, vamos comigo, mas para onde? Ah, a gente vai decidir o caminho. Quem vai ir com você? Você precisa ter clareza para onde você está indo para alguém poder te seguir. Bravíssimo. E quando a gente fala de liderança pessoal, é muito pior, porque liderar as pessoas, eu posso formatar uma base de valores que não é minha, copiar e falar ela várias vezes ao dia, e de alguma forma eu faço as pessoas acreditarem nisso, né? Só que o nosso eu essência e o nosso ego, se eles não estão de acordo, eles não se confiam, né? Então, por mais que eu tente mentir para mim mesma, eu não sou capaz. Existe a mentira que eu conto para mim, mas que denota o meu fracasso. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas não se seguem a si próprias. Elas são coadjuvantes da própria vida, elas vivem não como ator principal do palco, simplesmente porque não tem segurança em si própria. E a segurança em si própria tem muito a ver de o eu, essência, acreditar nas tomadas de decisões que esse eu está praticando, né? E às vezes a gente não tem segurança na gente própria, a gente não consegue acreditar na gente mesmo porque, no fundo, a gente tem medo de tomar decisões, ou a gente acredita que errar, a gente vai tomar decisão e vai errar, ou a gente se vê como medroso, se vê como covarde, a gente é muito pejorativo com a gente mesmo, né? E aí tem algumas coisas do livro aqui que eu achei super legal, que para você ver se você tem reações de quem está na plateia ou coadjuvante. Tem uma perguntinha que fala, a pessoa, você reclama com frequência? Isso é um diagnóstico de quem está na plateia, não está no palco ativamente. Você reage sem pensar impulsivamente? Também é outro ponto. Você é uma pessoa ansiosa? Sofre de pânico ou de ansiedade? É sinal de que você não está no palco, está na plateia. Você se considera com baixa autoestima? Você tem intolerância? Dificuldade de enfrentar os desafios? Pensamento acelerado e controlador? Deita para dormir e fica pensando, pensando, pensando? Emoção hipersensível e sem proteção? Ou seja, tudo te atinge? Tudo deixa você mal? Se alguém chegar e dizer, nossa, como você é feio com essa barba, Rodrigo. Pronto, não dormi à noite. Nossa, Rodrigo, porque eu odeio barba. Pronto, né? Já acabou com o meu dia. Dificuldade de reconhecer erros e corrigir rotas. Dizer, poxa, esse caminho que eu tomei não foi legal, eu tenho que voltar, tenho que vir um pouquinho para trás e refazer um pouco a minha rota. E a falta de autocontrole. A falta de autocontrole é uma coisa assim que é complexo, porque as pessoas pensam que autocontrole é você não xingar ninguém, não brigar com ninguém, mas o autocontrole não tem a ver com você não xingar ninguém, não brigar com ninguém, não dizer o que você pensa, ficar quietinho e camuflar e represar todas as suas sensações e sentimentos. Tem a ver com você saber a hora certa de agir, de não agir, de paralisar, de silenciar, de falar. Isso é autocontrole. É quando eu tenho domínio das 7 forças universais, né? Que é a aceitação, o amor, a compaixão, a gratidão, a sabedoria, o conhecimento e o perdão. Então, quem domina as 7 forças universais, ele tem autocontrole. O autocontrole está altamente ligado a isso. Então, eu achei esse livro bem bacaninha, porque ele é bem pequenininho e eu acho que pode ser uma boa sugestão de leitura para quem quer se ver, né? E eu gravei um áudio de na verdade, ele conta uma historinha, faz de conta que você está no palco, não sei o quê, e eu fiz um áudio de hipnose para a pessoa poder se ver, como que ela vê, como ela pode se ver no palco. Eu acho que isso pode funcionar bastante. Muito bom. Vivi, isso que você falou, eu acho que são... Eu sou apaixonado por fazer perguntas. Eu me esforço, me dedico absurdamente em tudo que eu quero fazer, eu traduzo como perguntas, inclusive para estudar. Porque quando você faz perguntas, você encontra as melhores respostas. Se a pergunta for boa, é claro. Então, essas perguntas que você fez, e aí eu acho que a gente pode colocar, inclusive, na descrição desse vídeo, para facilitar para as pessoas. Sim, o livro, na verdade, essa página é 95, ele não está em forma de perguntas, é uma pena. Não, mas Ele a está em gente forma faz de as perguntas. afirmação. Mas eu faço sempre em perguntas também, que eu sou como você. Eu sugestiono, eu Sim, não mas afirmo.
Mas como nós estamos aqui traduzindo o que acontece, Sim, a a gente gente, pode refazer essa paginazinha em termos de pergunta. a gente coloca aqui Bacana. para quem está acompanhando a gente na descrição Quem do for vídeo. pegar o livro vai ver que não tá em perguntas o livro. A pessoa fala, vou comprar um livro porque tem pergunta. Não, não tá. Não Eu é tá. que peguei e traduzi para vocês de uma linguagem diferente daquilo que eu penso que seja bacana para vocês. E a gente pode deixar essas perguntas na descrição do vídeo, que isso vai facilitar. Deixaremos. E ao identificar em que lado que você está, se é na plateia, só apontando o dedo, só reclamando, se você é aquele que quando assiste um filme, assiste uma série, qualquer coisa na TV, e ao invés de você analisar o contexto, você reclama ou fica falando que na televisão não passa nada que presta, ou falando que a pessoa é feia, bonita, chata ou legal, percebe? Então, existem várias pistas que você tem sobre você mesmo, no seu dia a dia, no seu comportamento, para você saber se você está liderando ou se você está sendo aquela pessoa que deixa com que os outros liderem. Liderado pela vida, né? E liderado, e isso que você Deixa a falou, vida me levar. porque tá tudo bem quando você fala num contexto corporativo, fala assim, ó, eu não quero ser um líder, eu não quero liderar a equipe, tá tudo bem, mas não está tudo bem se você não quiser ser o líder de si mesmo. Não. Olha o que a gente está falando. Cara, não é uma aula sobre liderança, de você ser um líder executivo no mercado, na empresa que você trabalha. Não é sobre isso. É sobre você liderar a sua própria vida. Sobre fazer liderança, e inclusive fica o nosso compromisso que nas próximas aulas a gente pode programar uma sobre liderança dentro de empresas, dentro corporativa. E aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas nessa aula é sobre liderança da sua vida. E a Vivi trouxe uma coisa que eu achei muito interessante. Quando você fala de liderar equipe, que é isso a gente vai fazer em outra aula, significa que você pode determinar valores, se formatar e colocar aquilo para fora, as pessoas se convencerem e você ser um líder foda, inclusive. Mesmo Só que sabe qual que é a grande diferença? O que foi? Mesmo mentindo, né? Mesmo mentindo. Mesmo que seja só uma capa, né? Um Uma personagem. fantasia. Um personagem. E nós sabemos que existe muito. Só que a grande diferença que traduz a diferença de você ser o líder da sua própria vida e um líder foda de uma equipe é que você não fica com a sua equipe 24 horas. Mas você fica com você 24 horas. E aí você dorme com seu barulho, né? Você dorme com o teu barulho. E você falou uma coisa, Vivi, que eu acho que vale muito para todos que estão nos acompanhando, que é, cara, você consegue mentir para os outros e até sustentar até um certo ponto aquela mentira, porque às vezes você acredita na tua mentira. E aí você assume de fato um personagem e você acaba tendo resultados com aquilo. Eu não estou dizendo que isso seja bom, mas isso é possível. Mas acontece. E acontece. Agora, você mentir para você mesmo não rola porque você tem os seus filtros que está dentro da sua concepção. Bravíssimo. A mentira para si própria é a única coisa que não cola nunca. Porque você, conseguindo ter consciência daquilo ou não, você vai perceber isso com a sua autoestima. Com essas perguntinhas que a gente fez, elas são um termômetro para você entender o que você está fazendo de você. A opção de não ter liderança sobre a sua própria vida, ela não existe. A não ser que você queira sobreviver e não viver. Pronto. E isso é muito legal que você está falando, porque a gente está tentando trazer de uma forma mais descontraída, né? Dormir com seu barulho e tal, mas é um fato. E isso, na aula 2, você falou, Vivi, sobre burnout, que tinha a ver com você caminhar uma vida toda e depois ficar frustrado. E essa é a mentira que não dá para contar. Você pode fazer o que você quiser, mas na hora que você parar, você vai saber o quanto você está feliz ou triste com aquela porra toda. Sim. Tem as fases do desenvolvimento do Erickson, que ele fala que na última fase de desenvolvimento, que é a partir dos 50 anos, as pessoas elas têm a necessidade de entender que elas agregaram alguma coisa a algo, que elas tiveram a sua missão cumprida. Então, todo mundo que vai chegar aos 50, 60 anos vai passar pelo exame de consciência, né? Se você tiver a graça de chegar aos 50, 60 e eu também, a gente vai saber se a gente fez ou não a boa coisa. E por que a depressão tem aumentado muito nessa faixa etária de idade? Porque muita gente vive a vida inteirinha em função de ser alguém que não é, para quando chegar aos 50, 60 anos pensar, caramba, quem sou eu?
Começar a se questionar a respeito disso, né? E aí aquela sensação de que já é tarde. Eu traduzo isso que você acabou de falar, Vivi, na história que você quer contar. Que é a missão, que é o Bravo. seu propósito. Qual é a história que você quer contar? Se você já passou dos 50, tudo bem, projeta 5 anos para frente. Quais são a história que você quer contar daqui 5 anos? Se você está, sei lá, com 30, 35, qual é a história que você quer contar com 50? Nossa, Rodrigo, por que tão distante? Porque aquela história que você quer ter orgulho de contar com 50 ou daqui 10, 15 anos, que seja, é a história que você está escrevendo hoje. E essa história tem a ver com o seu nível de liderança sobre você mesmo. Porque todo dia a gente escreve algumas palavras ou algumas páginas da nossa história. Agora, qual é a escrita que está rolando no teu livro? E qual é o nível de orgulho que você acredita que você vai ter sobre isso que você tem liderado em si próprio? Bravo. Eu separei aqui as dicas, as 3 dicas que são importantes para você conseguir tomar a liderança de si próprio para si mesmo, né? Vamos dizer aqui, começar a fazer parte da sua vida. E a primeira delas, ele fala que é reeditar a memória. Eu vou descrever que, quando ele descreve aqui, fica um pouco confuso no que ele está dizendo, mas assim, reeditar a memória seria tirar algo positivo, mesmo das coisas negativas que aconteceram com você. Entender que tudo teve um propósito. O que você passou, não importa o que você tenha passado, existe agregado a você algo daquilo que foi passado. Então, de repente, um ex-marido me traiu, ou a minha esposa me traiu, o que eu aprendi com aquilo? No quanto eu evoluí, né? E aí fica a pergunta, não importa se você fracassou ou se você venceu, não importa se você errou ou se você acertou, a pergunta final é, você cresceu? Então, reeditar a memória seria isso, você cresceu? É olhar e conseguir ver a memória de um jeito de desenvolvimento, não ter vergonha da sua história. É aceitar a sua história como sendo sua, não importa quais coisas, os crimes que você cometeu, as falhas que você cometeu, mas, poxa, o que você aprendeu? Você cresceu com tudo isso? Isso é a primeira técnica de reeditar a memória. A segunda coisa é que quando vier aqueles comportamentos que a gente citou lá naquela listinha de perguntas, você precisa começar a duvidar e criticar esses comportamentos, né? Isso é um processo da terapia comportamental. O que seria duvidar? Mas espera aí, por que eu estou reclamando? Eu preciso mesmo reclamar? A coisa precisa ser assim? Mas espera aí, por que eu estou tão impaciente e intolerante com a coisa? Tem motivo? Isso me agrega em algo? Então, é começar a tomar consciência do seu movimento, né? O que eu estou fazendo? Isso faz sentido realmente para mim? Ou eu estou só vivendo um mindset, um piloto automático que eu já conquistei ao longo do tempo e que muitas vezes não faz mais sentido para mim, mas eu continuo copiando, né? Eu tenho um paciente que ele é muito engraçado e ele decifrou bem o que é isso, né? Você tem que pensar antes de chutar o balde. Porque se você chutar o balde, pode ser que você tenha 2 trabalhos, de chutar o balde e ter que buscar. Então você tem que pensar exatamente nisso, né? O que eu estou fazendo? Eu vou chutar o balde. Eu vou chutar porque é verdade? Eu quero mesmo chutar o balde? É consciente isso? Ou eu estou chutando esse balde para eu ter que ir buscar? Só para ter 2 trabalhos. Essa é Entendeu? boa. Essa é boa. É tomar consciência daquilo, né? E super funciona para tudo. Eu vou lá discutir com o meu chefe. Tá bom, você vai discutir para quê? Para amanhã você ter que ir lá refazer a sua situação? Eu vou discutir com a minha esposa. Para quê? Para amanhã você ter que pedir desculpa? O que exatamente você deseja com isso? Entendeu? Então, é o duvidar e criticar, essa é a segunda coisa. E a terceira coisa que ele fala é fazer a mesa redonda do eu, que isso eu falo bastante nas terapias, que é o processo observatório do silêncio. É você ficar pelo menos 15 minutos por dia numa mesa redonda. O que faz sentido para você? Sendo sincero com você. Eu tenho inveja? De quem eu tenho inveja? Por que eu tenho inveja? Quais são as coisas que eu invejo que eu acredito que eu não sou capaz de conquistar? O que me traz raiva? E essa raiva é uma inveja ou é só raiva por raiva? É uma raiva porque eu me espelho e vejo-me naquela pessoa? Ou é uma raiva porque eu invejo aquela pessoa e gostaria de ser igual àquela pessoa? Então, porque a raiva ela só tem dois trajetos. Ou é você se espelhando no outro, ou você invejando o outro. Só existem esses 2 argumentos, entendeu? A raiva não passa desses 2 argumentos. Então, a minha ira, do que ela vem, né? Ou eu não desenvolvo a ira, eu desenvolvo medo. Eu tenho medo do quê? Esse medo é real ou é fantasioso? Ele vai acontecer mesmo? Então, é uma mesa redonda. É um medo fantasioso? Eu estou imaginando que
pode acontecer que, sei lá, vai ter um furacão, vai ter um terremoto e todo mundo vai morrer. Mas quais são as probabilidades disso acontecer? Isso vai acontecer? É real? Né? Existe probabilidade? Então, é ter a parte prática da mesa redonda do eu, de se questionar no senso de quais são meus medos, o que me traz raiva, do que eu invejo, né? Quais são os autocontroles que eu não desenvolvi, quais são as posições de autocontrole. A gente pode citar 7 forças do autocontrole também, que eu acho que é importante aí na descrição do seu vídeo, colocar 7 forças do autocontrole. Enfim, criar um processo de questionamento. A liderança de si mesmo, ela é proveniente deste questionamento de quem sou eu e o que é que tem valor para mim. Né? Sair da plateia não é difícil quando eu tenho consciência de quem eu sou e o que exatamente, quais são as minhas necessidades, quais são os meus valores, o que tem valor para mim. Muito bom. E isso que você colocou é bem forte mesmo, esse poder de trazer para o consciente. Na live 2 a gente falou muito sobre isso, de você questionar e saber se questionar. Isso que você falou do reexame de consciência tem muito a ver com medir. E você criar formas de medições, e eu não estou falando de forma metódica, de você criar gráficos, não é nada disso. Mas é você saber como questionar e medir para você ter parâmetro daquilo que você está fazendo da tua própria vida. Aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então aprende a medir. Precisa ter um termômetro, né? Tá para cima ou para baixo? Quando eu preciso melhorar? Né? Quais são as coisas que não estão boas? Para não cair naquela máxima que a gente ouve demais, né, Vivi? De, ai, minha vida tá um saco, tá tudo uma merda. Como assim tá tudo uma merda? O que exatamente tá uma merda, né? Não existe uma generalização. As pessoas são ruins. Quem são as pessoas? São 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Quem são essas pessoas que você diz que todas são ruins, falsas e não prestam? De quem exatamente você está falando, né? E quando a gente fala de liderar a própria vida, a gente tem muito de ser específico com o que nós estamos colocando. Parar com a subjetividade. Eu converso com muita gente, muitos clientes, muitos alunos aí dos treinamentos online, e a gente percebe o quê? Cara, quais são os objetivos? O que precisa acontecer até dezembro desse ano para esse ser o melhor ano da sua vida profissional? Quem me segue, se cadastra aí no Andragos, recebe inevitavelmente essa pergunta, para a grande maioria. E a pergunta é fazer o meu melhor, é entregar o meu máximo e ter o máximo de resultado. Pô, que porra é essa, cara? O que é o seu melhor? Cara, o que é? Como você vai saber que você está fazendo o seu melhor se você não especificou? A pessoa fala assim, é ter uma mudança de mindset. Pelo amor de Deus, cara. Qual é o mindset que você quer mudar? O que você está falando? E aí é uma sucessão de palavras bonitas e poéticas. E aí eu brinco que vocês são um bando de poeteiro, mas que no final das contas não traz especificidade. E quando você faz uma pergunta dessas, algumas pessoas somem, desaparece, porque não tem clareza. E outras pessoas falam, meu Deus, eu não sei como te responder. Mas até a pergunta quem eu sou, quem sou eu, é uma pergunta que exige especificidade, né? A gente nos programas acaba não falando, mas exige. Quem sou eu? Porque existem os arquétipos, né? Eu, Viviane, mãe, eu sou uma pessoa. Eu, Viviane, esposa, eu sou outra pessoa. Eu, Viviane, psicanalista, eu sou outra pessoa. Eu, Viviane... A gente tem os arquétipos. Então, quem sou eu nisso? Tem que ter. Você acabou de definir o tema da próxima aula. Eu tava com um negócio na minha cabeça, mas eu não sabia em que momento e como que eu ia fazer. Entre essas perguntas que eu estou falando, eu faço uma espécie de um funil para conhecer as pessoas que eu interajo. Primeira pergunta. Eu pergunto se as pessoas se cadastrou, tudo certo, para poder receber as mensagens. Depois eu pergunto, quem é você? Sem dizer o que você faz. Sem dizer as formações que você tem. Algumas pessoas falam assim, eu não te conheço, eu te vi pelo Facebook, eu te vi pelo Instagram. Eu não perguntei de mim não, cara, eu perguntei de você. Para ver que as pessoas nem lê direito, lê. Não estou generalizando, mas eu estou falando o que acontece na prática. E falando sobre quem é você, sem dizer o que você faz e as formações que você tem, eu vejo que é uma dificuldade absurda. E aí eu oriento as pessoas em como preencher isso, e como escrever, como se apresentar. Mas quando eu digo que você acabou de definir o tema da nossa próxima aula cara, como traduzir na prática o que acontece com quem é você, com esses arquétipos de
Eu pai, eu mãe, eu filho, eu marido, eu esposa. Como que organiza tudo isso? Topa, Vivi? Vamos fazer uma aula sobre isso. Claro, claro Maravilha. que sim. Os arquétipos de Jung são muito bacanas, porque eu acho que eles podem ajudar algumas definições que a gente cria de identidade pra gente, né? E, Pronto, inclusive, aquelas que a gente cria de identidade pra gente, que a gente, inclusive, nem gosta. beleza. É isso. Como que nós, Combinado? sobre as 3 dicas, como que nós estamos aí? Nós já falamos. Já falei as 3. Eu Boa, falei da mesa redonda, boa. falei do duvidar e criticar, e falei dos gatilhos da memória, das janelas da memória. Então, legal. Nós vamos colocar isso na descrição do vídeo. Nós vamos colocar o quê? Primeiro, as perguntas que Vivi falou para você saber se você está na plateia ou se você está no palco assumindo o piloto principal, o papel principal da tua vida, que é você ser o líder de si mesmo. Depois, a Vivi falou sobre um áudio. E aí, Vivi, o que eu pensei? Isso não estava combinado, mas eu posso Não criar. mesmo, você nem sabia que eu tinha esse áudio. Eu vou, eu vou, eu vou criar um Telegram com o nome Toca, traduzindo o que acontece. Uhum. Porque aí é uma forma mais prática e quem quiser receber os materiais, o que nós estamos prometendo colocar na descrição do vídeo estará na descrição do vídeo. Mas, por exemplo, surgiu aqui um áudio especial que a Vivi fez. Áudio de hipnose. A gente coloca isso aonde? Lá no Telegram, que vai ter o nome Toca. Rodrigo, mas aonde a gente acha esse Telegram? Eu vou criar esse Telegram, eu vou colocar na descrição do vídeo que vocês estão vendo aqui. E aí, eu e a Vivi seremos os administradores. Então, Telegram, para quem não conhece, é quase igual o WhatsApp, só que a diferença é que ele tem mais funcionalidades, ele funciona melhor. O WhatsApp, ele tem um monte de filtros e bloqueios para determinadas coisas que nós queremos fazer. Logo, o Telegram é o melhor lugar. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo e eu e a Vivi postaremos lá. Não vai ser postagens necessariamente diárias, mas serão postagens de valor com materiais que podem contribuir com vocês. Aqui no YouTube você recebe um vídeo por semana, né? E a gente pode eventualmente fazer resumos desses vídeos com alguns trechos, né? Talvez isso aconteça, mas por hora, toda semana você vai ter um vídeo especial como esse. E aí, antes de passar para finalizar, eu queria te pedir que deixasse o seu comentário falando o que fez sentido dessa aula para você. Qual foi a parte que mais conectou? Qual é o ponto que você acredita que você tem que refletir, agir e mudar? Melhorar, talvez. Eu queria pedir que você colocasse esse comentário. Além disso, que você escrevesse aqui qual é o assunto ou situação que você gostaria que eu e Vivi traduzíssemos. Qual é a tradução que você quer fazer? Por exemplo, uma situação, eu quero traduzir por que meus relacionamentos têm tanta dificuldade, ou porque eu sou tão bom em dar ideias e tenho tanta dificuldade quando é para eu fazer. Isso são situações que a gente ouve. Você quer que a gente traduza algo assim? Escreva aqui nos comentários, que a gente está de olho e nós vamos organizar aquilo que as pessoas estão falando para construir e fazer desse projeto algo que tem a ver com o que você queira ouvir, beleza? Então é isso. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho e o lembrete para você ser notificado quando a gente publica vídeo novo e assim a gente vai trazer cada vez mais conteúdo e tradução na prática daquilo que acontece. Certo, Vivi? Certo, é isso aí. Estamos aqui para poder ajudar as pessoas nesse caminho evolutivo, porque eu acho que um pouco de teoria, de conhecimento agrega bastante e encurta o caminho, né? Não é que as pessoas não vão chegar lá se não fizerem. Não, elas vão chegar, porque o caminho evolutivo ele é sensacional e perfeito. Ele vai levar as pessoas com um pouco mais de sofrimento, um pouco menos de sofrimento. Porém, quando a gente tem as teorias na mão, quando a gente tem os conhecimentos das técnicas e tudo, eu acredito que ele torna mais suave, mais leve, porque a gente sabe que a gente está no caminho certo, né? Eu acho que esse é o nosso compromisso, trazer um pouco de leveza naquilo que é o caminho natural de evolução do ser humano, né? Muito bom. Então, muito obrigado, Vivi, por mais essa aula, por mais Imagina. essa quarta-feira. Foi demais, foi demais. Avalie se você é o líder de si mesmo. E aí você coloque aí, hashtag líder da minha vida. Hashtag dessa aula é líder da minha vida. Escreve aí nos comentários também. Eu pedi um monte de comentários, então espero que dê conta de fazer todos eles e a gente segue nisso. Vivi, beijo para você, beijo a todos que Beijo participaram para você aqui também. e Beijo para todos. nos vemos na próxima quarta-feira, no mesmo bate-horário, às 20h30, com mais uma aula do Toca.
traduzindo o que acontece. Vamos lá, fique com Deus. Até mais. Tchau. Tchau.